Vamos chamar aqui Júlio de Lima para encerrar com chave de ouro aqui. Vamos lá. Obrigado, André. Júlio, a casa é sua, por favor. Tá, muito obrigado, José. Pessoal, eu quero primeiro aqui agradecer por essa grande oportunidade de estar aqui participando desse evento junto com o José, uma pessoa que eu considero muito e que definitivamente é alguém que tem contribuído muito para a comunidade de testes no Brasil, né? Dias atrás a gente estava conversando no Instagram, eu estava dizendo para ele, né, agradecendo ele ali por tudo isso que ele fez pela comunidade desde lá dos primórdios, lá atrás, né? Me lembro que quando eu comecei na área de teste de software, ele já estava na área, já estava compartilhando conhecimento, então eu digo que ele já estava lá com um facão lá cortando tudo quanto é mato para ajudar que a gente tivesse algum dia alcançado aí essa posição de ter uma profissão formal em teste de software. Então, tanto ele quanto Cristiano Caetano, quanto Elias Nogueira, são diversas pessoas que estiveram lá no começo aí no Brasil, contribuindo para a área de teste de software se formalizar. E quando ele faz esses convites para mim, eu nem penso duas vezes em participar, porque eu sei que provavelmente é algo muito bacana aí para a comunidade. E hoje eu estou aqui junto com vocês para poder falar sobre um assunto que eu gosto muito, que são testes exploratórios de maneira estruturada. E isso é algo que na maioria das vezes a gente não sabe fazer, né? Não sabe fazer, às vezes, por ausência de conhecimento, às vezes por ausência de curiosidade em buscar, ou às vezes, eu acho que essa é a principal hipótese minha, na real, é que a gente acredita que teste exploratório é algo simplório, algo trivial, algo que, sabe, a gente pode fazer de qualquer jeito. E a gente acaba confundindo teste exploratório, que é uma, vamos dizer assim, que uma outra disciplina dentro da área de teste de software, com algo trivial como um teste ad hoc, que seria algo que você faz de uma maneira meio que despretensiosa, largada e apenas faz. Hoje, eu quero trazer para vocês uma abordagem diferente de você estruturar os seus testes exploratórios. Para que o seu gestor lá na sua empresa passe a entender que teste exploratório não é simplesmente sair clicando por aí, e que eles entendam que teste exploratório é algo que pode ser gerido, monitorado, controlado, que você consegue ter cobertura analisando os seus testes exploratórios, que você consegue aprender de maneira estruturada e que, principalmente, é algo que pode ser pensado antes mesmo de acontecer. E nesse exato momento, eu espero que vocês estejam tipo, caraca, mano, mas como assim, velho? O que é isso que o Júlio tá falando? Até agora eu achava que teste exploratório era só clicar. Então, dentro dessa palestra, dessa mini palestra aqui, eu quero trazer a vocês um cenário da vida real, para isso fazer as coisas ficarem um pouco mais fáceis aí de você entender, tá bom? Só que antes de eu seguir, deixa eu só me apresentar para as pessoas que ainda não me conhecem. Meu nome é Júlio de Lima, eu atuo na área de testes há mais de 12 anos e sou especialista em testes e qualidade de software. Eu sou bacharel em engenharia de software, especialista em docência no ensino superior e tenho um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em testes de inteligência artificial pelo Mackenzie. Tenho diversos canais nas redes sociais, falo através do meu YouTube, falo através do meu Instagram, onde eu respondo dúvidas diariamente, e também contribuo com vocês através de diversos outros canais, como Spotify, Telegram, dentre outros. E eu também tenho 2 treinamentos, que é o PTQS e o DETAR. E depois vocês podem pesquisar mais sobre mim e vocês vão encontrar sobre eles também. Beleza? Então, sem mais delongas, eu quero pedir aqui a ajuda da produção aí, porque eu quero fazer uma ligação aqui. Eu gostaria muito de falar com o meu PO. O nome dele é Rafa. Será que alguém pode fazer essa ligação aí? Oh! Alô? Alô? Oi, Rafa. Alguém na escuta? Bem, e aí? Tudo puxa, tranquilo? Cara. Mano, eu tava precisando muito falar com você, cara. É o seguinte. Diga aí, pai, o que foi que houve?
Eu ouvi falar que você teve uma ideia, mano, uma ideia nova aí de um software que você quer desenvolver, cara. Será que você pode me explicar um pouquinho melhor aí? Porque eu ouvi no corredor, os caras estavam lá conversando sobre isso, os desenvolvedores. Eu até me senti meio triste, mano, porque geralmente você me convida, eu só sou QA, cara. O que tá acontecendo, mano? Essa foi uma ideia muito aleatória. Eu tive essa epifania enquanto eu estava tomando café. Caramba, Então velho. você sabe como é que funciona esse negócio, né? Vem a ideia e você simplesmente sai correndo Eu e sei, mano, anota. eu sei. Então não tinha como chegar e dizer, Júlio, tive uma ideia aqui, sabe? Eu tinha que Tudo bem, correr e mano. colocar no quadro branco. Então é o seguinte, estava pensando aqui num aplicativo que permita que eu faça transferências para instituições, para meus amigos, porque, velho, eu odeio usar dinheiro. Eu odeio ter que ficar levando dinheiro aqui na minha carteira e tal. Pode Eu crer. queria fazer transferências monetárias. Só Legal. que não pensei em nenhum detalhe ainda, tá bem cru aqui na minha cabeça. Tá, mano, me fala assim, ó. Pensa no seguinte: quando você vê você mesmo fazendo transferências, mano, você pensa em algum limite? Sei lá, cara, vamos pensar aí, limite de transferência ou algo nessa linha? Eu Será que tava você pensando pode em, transferir para qualquer pessoa? Como que é isso, mano? tava pensando em fazer algo tipo. Em questão de segurança, talvez seria melhor a gente ter uns limites, né? Eu tava Hum, pensando, talvez a gente tenha uns 10, não, seria muito pouco. Ter, talvez uns 50 mil de transação 50 de mil. limite. Isso, uns Uhum. 50 mil de limite. Não, mas aí esse limite para todas as transações ficaria ruim. E se a Mano, gente fizesse esse limite para pessoas não cadastradas? Tipo, você pegou e transferiu para uma boa. pessoa aleatória. Então, é isso que eu ia falar, porque assim, ó, eu tenho conta num outro banco, que é um banco concorrente, Uhum. entendeu? E aí lá a gente tem esse esquema, entendeu? Tipo, eu só posso transferir uma grana muito alta se for favorecido, mano. Talvez essa possa ser uma boa. O que você acha? Peraí, ser favorecido é o quê? Um cadastro? É um cadastro. É, tipo, eu tenho que cadastrar Hum, você, meu gerente tem que saber que você, tipo, você é meu favorecido, e aí sim eu consigo transferir a grana para você, mano. bacana, bacana, é uma boa ideia. Faz Eu sentido? gostei disso. Faz sentido, Legal, faz total legal. sentido. Gostei Massa. disso. Mas o que mais, mano, você tem aí na sua mente contar como essa funcionalidade vai funcionar? Eu tava pensando, tipo, já que a gente está transferindo, eu preciso de uma forma para poder registrar isso aqui. Preciso Uhum, registrar todas essas transações. Vai uhum. que no final eu quero, tipo, eu quero saber quanto foi que eu movimentei no mês ou em determinado período de tempo. Como é que a gente Saquei. poderia fazer isso? Ó, eu não sei se você viu, mas na nossa última sprint, a galera de desenvolvimento estava criando uma tela que eu acho que é bem similar com isso que você quer, mano. Ela basicamente seleciona ali quais são as, as transações que aconteceram. Você vai lá e coloca um período inicial, um período final, entendeu? E aí você consegue ver. Mas isso para transações. Talvez possa servir aí para esse rolê também das movimentações, mano. Eu entendi onde você quer chegar. Seria tipo um comprovante da transação. Essa Tipo tela que eu isso. estava desenvolvendo é tipo um histórico, né? Isso, tipo Beleza. histórico, mano. Tipo histórico. Massa, massa. Então Ou a se gente você tipo, poderia. transferiu, já cai lá para o cliente, entendeu? Entendi. É, seria ótimo se a gente tivesse um comprovante dessa transação. Se a Legal, gente bacana. tivesse alguma, só para poder lá constar para quem foi transferido, quando foi, a gente tivesse esses dados lá. Legal. Muito Massa. interessante. Massa. Ô, Rafa, olha só, mano. Eu tava vendo aqui, enquanto você tava falando aí, eu magicamente comecei aqui a meio que rascunhar essas coisas que a gente tava falando aqui com base na user story que você tinha mandado para mim aqui, mano. Eu vou compartilhar, eu vou pedir para a produção colocar na tela aí. Essa daqui é a user story que você tinha compartilhado comigo, que é a Exato. funcionalidade da transferência. Essa daqui são algumas das regras que você falou, eu fui colocando aqui para gente. E esse daqui é um cenário de critério de aceitação que eu acho que poderia ser viável aí para o que você está pensando, mano. O que você acha? Deu e serve. E meio que engloba basicamente o que eu estava pensando mesmo, fazer essas transferências. Eu gostei daquela regra ali, aquela parte de não poder transferir sem saldo. Estava pensando aqui como é que funcionaria essa questão de agendamento. Eu já vi alguns bancos concorrentes que eles permitem agendar. Legal, cara. Olha, o que eu posso dizer para você assim é que a gente, a galera de desenvolvimento já implementou isso em outro rolê. Eu acho que eles podem implementar aqui também.
Entendeu? Então é Tem que conversar... tecnicamente plausível? Isso, tem que conversar com a galera, mas eu acho que dá para fazer assim, cara. Você vai colocar alguma coisa aqui na regra depois? Talvez, eu gostaria de ver como é que tá funcionando, porque eu tô com um pouco de dificuldade para poder imaginar como é que tá essa função. Legal. Tá. Travou aqui agora. E para todos vocês que estão ouvindo aí agora, pensem no seguinte. Para o Rafa, ele tinha uma série de requisitos que já estavam definidos aqui e que poderiam ser colocados dentro de uma história para depois serem colocados para os seus desenvolvedores. Ele tem aqui regras, e essas regras estão bem estabelecidas. Está super claro aqui de quais são as regras que precisam ter. Eu, como sendo um QA, vou usar dessas regras aqui para começar a construir quais são os testes que eu quero fazer. Só que esses testes que eu vou fazer são testes que não são testes exploratórios. E por que eles não são exploratórios? Porque são testes que estão contando com uma funcionalidade que já está escrita aqui. Então eu já tenho regras. Quando eu tenho regras, elas já estão escritas, eu não preciso explorar. Afinal, eu já tenho o mapa e tudo já está definido para mim. Quando tudo já está definido para mim, o que eu faço como um testador é pensar em quais são os testes a serem executados para cada uma dessas partes aqui. Se eu pego, por exemplo, essa regra do cliente que não pode transferir mais do que 50 mil para pessoas não cadastradas como favoritos, o que eu faço aqui basicamente é utilizar, por exemplo, técnicas como a partição de equivalência, que vai me ajudar a identificar quais são as possíveis variações que eu tenho aqui dessa regra. Então, eu tenho, por exemplo, para essa regra aqui, através de uma partição de equivalência, qual é o valor, e aqui tem as possibilidades do valor, e qual é o tipo do cliente. E aqui eu tenho também quais são as possibilidades do tipo do cliente. E uma vez que eu tenho essas duas possibilidades, eu posso, por exemplo, fazer a permutação. E a permutação, basicamente, é da gente misturar tudo com tudo e exercitar esses testes. Certo? Só que isso tudo está relacionado diretamente a testes que são feitos em cima de uma regra que já foi estabelecida. Volto a dizer, não tem nada a ver com exploração isso daqui, não é um teste exploratório, mas sim testes que foram definidos com base em uma regra já estabelecida. O Rafa acabou de dar uma ideia de algo que ele quer adicionar para essa user story, mas que ainda não foi definida. Rafa, me diz aí, cara, num cenário como esse, atuando como um QA, testes exploratórios entrariam como, cara, nesse cenário? Entrariam basicamente para ajudar a gente no mudo, a descobrir. Não estão me ouvindo? Não, está com áudio normal. Pode falar. Uhum. Só está um pouco baixinho. Estão me ouvindo melhor agora? Sim. Agora melhorou. Massa. Entrariam para ajudar a gente a descobrir o que a gente ainda não sabe a respeito da função ou a respeito do produto. Justamente para poder nos dar informações aquém daquelas que já nos foram passadas, como aquém das regras. Por exemplo, essa questão do agendamento. A gente tem alguma coisa desenvolvida lá pelos programadores, mas a gente não sabe necessariamente como ela vai se envolver com essa função que a gente está querendo trazer nova para a aplicação. Então, é nesse exato ponto aqui que testes exploratórios seriam maravilhosos para ajudar a gente a encontrar essas informações. Legal. Outra característica que poderia ser também utilizada como sendo foco dos seus testes exploratórios são características que nem estão relacionadas diretamente à regra em si, mas à arquitetura da aplicação, a forma com que ela foi desenvolvida. Por exemplo, se a sua aplicação está sendo desenvolvida para uma aplicação para rodar em uma plataforma mobile, você poderia utilizar, por exemplo, uma exploração que vai ser guiada a identificar como o software funciona dentro de um dispositivo móvel. E aqui tem uma super dica para vocês, que é uma heurística de testes que, inclusive, foi criada pelo próprio Rafa, que é uma heurística chamada T-Pain.
Mas também existem heurísticas para web, né, Rafa? Exatamente. Como a heurística Alterface, que foi criada pelo grandíssimo Júlio de Lima. Quando a gente muda de plataforma, a gente tem um mundo para explorar. Justamente como que se interage com a plataforma que a gente está utilizando, como se interage com outras aplicações, como se interage com outras funções dentro do próprio produto. Legal. E aí, quando a gente fala sobre explorar para tentar responder perguntas que ficaram no ar, como foi o primeiro exemplo do Rafa, ou quando a gente quer explorar para usar alguma heurística de testes, isso pode geralmente ser feito de diversas maneiras, né? Por exemplo, para você que está aí assistindo a gente, quando você pensa em um teste exploratório, como que você documenta isso? Coloca aí no chat para gente. Enquanto isso, responde para mim aí, Rafa, como que você fazia isso antes de conhecer o tema dessa nossa conversa de hoje? Rapaz, eu fazia de uma maneira que, para mim, fazia total sentido e acredito que para muitos de vocês também faça. Literalmente, eu achava que testes exploratórios era você fazia o que dava na telha, você vai pensando lá e vai fazendo e não tem estrutura, você não tem um caminho a seguir, você não tem uma limitação àquilo. É literalmente um mundo aberto e você faz as ideias que forem convenientes para você no momento. Mas aí eu percebi que isso me dava dois grandes problemas. O primeiro deles é que eu não conseguia focar no que eu estava buscando. Era muita informação. É que nem quando você faz um exame de corpo inteiro, você não sabe exatamente o que é que está de errado, porque é muita informação vindo para um local só, e você não consegue focar em algo que pode ser um problema, você não consegue focar naquilo que você está buscando. E a segunda coisa era como explicar o que é que eu estava fazendo para as pessoas que estavam me gerenciando, como explicar os meus testes exploratórios para o time, como explicar meus testes exploratórios para uma pessoa gestora. E é aí que entra a técnica, o formato de teste exploratório, que é o tema dessa palestra de hoje. Legal. Eu, para mim, cara, a gente sempre tinha, assim, como vou dizer assim, uma lista de coisas que a gente gostaria de explorar, né? Quando eu falo a gente, estou falando de eu junto com as pessoas do meu time. Então a gente ia lá, por exemplo, numa task e colocava uma listinha de coisas a serem exploradas. Só que era difícil a gente conseguir descrever de uma forma que todo mundo conseguisse entender. E às vezes também essa exploração ela ficava muito aberta, muito abstrata, assim, né? Que eu acho que também é algo que você falou aí puxa, o que é que a gente vai colocar? Estou sem objetivo, né? Eu acho que isso, conseguir estruturar isso de uma maneira mais formal muda completamente o jogo. E tem inclusive uma autora que é Elizabeth Hendrickson, que é alguém que explorou muito essa perspectiva de test charters, essa perspectiva de documentar os testes exploratórios que vai fazer, e é com base no que ela traz para a gente que eu quero chamar aqui para, novamente aqui a produção mostrar a minha tela, para que a gente possa discutir como é que isso é escrito, né? Então vamos lá. Vamos pensar assim, tá? Primeiro a gente, para documentar seu teste exploratório, uma forma assim bem simples de você fazer é você primeiro escrever a ideia. Então, eu dei aqui a ideia de explorar usando... Vou escrever assim mesmo, tá? Usar a técnica... Desculpa, usar a heurística do Rafa. A heurística T-Pen. Rafa deu uma ideia. Deixa eu fazer um pequeno adendo nesse aspecto. Eu gostaria que vocês notassem aqui todo esse processo. Apesar de eu ter falado, apesar da gente ter começado dizendo que não é aleatoriamente que você testa, mas testes exploratórios começam sempre a partir de uma ideia. Você tem uma ideia, você tem aquele estalo. E a partir desse momento, é a partir dessa necessidade de buscar mais informações que você decide que você precisa explorar. Observem bem como está começando essa parte da definição da estratégia. Tudo começando a partir de uma ideia. Sensacional. Aqui eu só coloquei, Rafa, as ideias que a gente teve, tá? Então, a gente teve a ideia de usar a heurística T-Pen, porque a gente sabe que as pessoas vão poder, ou que essa sua história que você descreveu como PO
vai ser implementada em mobile. A gente está usando aqui a heurística Alterface, porque a gente sabe que a aplicação também vai ser implementada em web. E eu estou também colocando aqui aquela ideia que você teve de identificar a relação da transferência com os agendamentos, que são 2 módulos diferentes aí da aplicação e que ninguém descreveu isso de maneira, como vou dizer assim, clara. De certo? maneira formalizada, claro. Massa. Bom, veja, isso daqui são ideias que eu escrevi. Se eu passasse para o Rafa, dado o entrosamento que a gente tem, ele provavelmente entendeu o que eu falei. Concorda, Rafa? Tenta descrever aí para mim o que você entende quando eu falo o ponto número 2, por exemplo. Bom, eu estava comentando que a gente usaria a heurística Alterface que se aplicam para a aplicação, para o produto que a gente está testando nesse momento. Então, a gente desenvolveria alguns charters com base nessa heurística Alterface. Legal. E quando eu falo sobre a heurística T-Pen, o que você entende? Aí a gente já sabe que a plataforma muda. Os charters se aplicariam a uma aplicação mobile, se aplicaria à plataforma mobile. Legal. E agora é para vocês que estão aí no chat. Quando eu falo que é para a gente identificar, testar, explorar a identificação, explorar a relação que existe entre transferências e agendamentos, o que vocês entendem? Bem, enquanto vocês respondem aí, vamos pensar o seguinte. Se há entrosamento, talvez vocês entendam da mesma forma. Se não há, talvez fique complicado. Se você simplesmente escreve isso daqui como tarefas ou como tarefas dentro dentro do seu Gira, dentro da sua ferramenta, o que vai acontecer é que talvez você não consiga controlar isso de maneira efetiva ou demonstrar para as pessoas qual é a cobertura que você tem. E é aqui que nasce então a questão do charter. O charter, ele é uma forma de escrita que envolve 3 palavras-chave. Explorar, que basicamente fala sobre recursos, ou seja, vou explorar recursos ou funcionalidades. E aqui eu vou colocar com o que eu vou usar para explorar isso, ferramentas ou plataformas. Ou dados. Para descobrir. Aqui a gente tem informações. Recursos, ferramentas e informações. Esse é o template, ok? E como eu sei que nós, como QAs, adoramos templates, essa daqui fica aí uma dica para vocês. Essa é uma boa hora de você tirar uma foto. Então, vamos fazer uma pose aí, Rafa, para a galera tirar a foto agora. Vai. Tirou? Tiraram. Beleza. Bom, vamos lá, então. Eu tenho aqui, então, essas 3 palavrinhas. Cada palavrinha, ou o conjunto das 3 palavras representa, então, um charter, ok? E eu vou fazer aqui um exemplo do primeiro. O primeiro vai ser assim, ó. Explorar a funcionalidade de transferências com o uso da heurística T-Pen em um device ou em um dispositivo mobile para descobrir se a aplicação se comporta... para descobrir como a aplicação se comporta nesse tipo de hardware. E aí, Rafa, que tal? Maravilhoso. Deixa eu fazer um adendo e eu quero que vocês prestem atenção exatamente nesse charter aqui agora. Observem a simplicidade e observem que não há um resultado esperado. Observem que não há nada escrito em pedra. Observem que não tem algo aí que te diga os passos que você vai seguir, o que você deve fazer, como você deve fazer.
é uma visão geral da sua ideia. É uma forma estruturada. Quando você lê isso, você tem uma ideia bem por alto do que é que está sendo feito. Você sabe qual é a funcionalidade que está sendo explorada, você sabe quais são as heurísticas, quais são as ideias que vão ser utilizadas para explorar aquela funcionalidade, e você sabe exatamente o que você está buscando. Isso se chama foco. Você está pegando todo o seu escopo, você tem uma aplicação, você tem um produto inteiro, e você está colocando ele de uma maneira mais direcionada, você está fechando as possibilidades, está direcionando os seus esforços. Outra coisa muito importante aqui é a seguinte: você está dando toda a liberdade de criatividade para alguém que vai fazer esse teste. Entretanto, você não está deixando tudo isso de uma maneira super aberta. Você está, como o Rafa disse, limitando esse escopo, dando para a pessoa esse foco que ele também comentou. Dessa forma, você consegue dividir o trabalho entre as pessoas que estão no time, sejam elas QAs, testadores, desenvolvedores, PO, BA, qualquer uma pessoa que consiga entender o charter pode executar um teste exploratório e trazer para a gente o que é mais importante aqui, que é a descoberta da informação. E com informação a gente pode fazer muita coisa, né, Rafa? Precisamente. Com essa informação, a gente consegue direcionar tomadas de decisão. A gente consegue evitar riscos ou antecipar riscos. A gente consegue aprender sobre a aplicação de um nível que a gente não tinha antes. E observem que, apesar de eu ter uma sinergia com o Júlio, bem capaz de, quando eu ver esse charter, eu explorar de uma determinada forma, utilizando o meu conhecimento tácito, e Júlio explorar de uma forma completamente diferente dentro desse escopo do charter. Para a pessoa que é de gestão, ela vai olhar para o charter e ela vai saber exatamente que existiu alguém que navegou sobre esse cenário e que descobriu certas informações. Vai ficar mais fácil dela conseguir cobrir. Por exemplo, hoje em dia, quando você fala para o seu gestor, para o seu líder, que você está fazendo testes exploratórios, eles sabem do que você está testando? Eles sabem quais são os caminhos que você está indo? Eles sabem qual é a intenção que você tem? Provavelmente não. E uma coisa que eu descobri durante a minha trajetória é que todas as vezes que o seu gestor não tem o controle, ou um mínimo controle da situação, eles desconfiam de você. E desconfiando de você, microgerenciam você. E talvez você nem tivesse parado para pensar nisso antes. Mas hoje, se o seu gestor não confia na forma com que você executa seu teste exploratório, é porque eles não estão conseguindo nem enxergar isso, pelo menos. Entendem? Então você dá uma noção do que vai ser testado, você consegue responder perguntas como: quanto falta para testar? Você pode dizer: eu tenho 20 charters, a gente já executou 10, logo 50% dos testes já foram executados. O que para você é algo que era completamente desestruturado e sem valor, agora passou a ser super valioso para os seus gestores. E usando uma deixa aqui da palestra do Fábio, que também é um cara super bacana aqui, quero mandar um abraço para ele e dizer aí que a palestra foi sensacional, coisa que a gente nem gosta, né, Rafa, de riscos? A gente adora, a gente fala adora. o tempo todo. Gosta muito. E aí cada charter tem aí uma possibilidade de ajudar a mitigar os riscos que vocês encontraram. Então, você encontrou lá 10 riscos, você pode criar charters para tentar mitigar esses riscos. Conforme você executa os charters, você reduz a probabilidade daquele risco se tornar um problema em potencial. Não é isso, Rafão? Precisamente. Tem uma fala muito importante aqui de Michael Bolton, que ele diz que risco, existe um termo que ele chama de risk gap, a brecha de risco. Quanto mais informações a gente não tem sobre a aplicação, maior o risco a gente corre de alguma coisa acontecer que foge ao nosso controle. E quando a gente tem esses charters, a gente tem esses indicativos de quais são as ideias e diretrizes que direcionaram o nosso teste exploratório, a gente tem uma ideia muito melhor de, bom, essas são as informações que a gente tem. O que a gente conseguiu e que pode estar aquém do nosso alcance, provavelmente está fora dessa cobertura, está fora desses charters aqui. E isso é muito importante para uma pessoa que está gerindo, porque isso vai dar uma noção a ela de
a situação estando sob controle. Júlio, como pessoa que já geriu muitos projetos, muita qualidade de vários projetos, ele sabe exatamente disso que a gente está falando agora, de quanto é importante a gente ter uma ideia do que está sendo feito e do que e ter uma previsibilidade do que do trabalho que foi feito. Sensacional. E aí é assim, só para a gente conseguir fechar aqui então esse nosso bate-papo de hoje, lembrem-se de alguns pontos que são super importantes, tá bom? Então vou falar alguns, o Rafa também fala outros. Primeiro, testes exploratórios não precisam ser completamente desestruturados. Você pode estruturá-los a partir de alguma ferramenta como essa, que é um test charter. Testes exploratórios trabalham em conjunto com outros testes que você vai ter dentro do seu dia a dia normalmente. Por exemplo, a aplicação de técnicas como partição de equivalência, permutação, tabela de decisão, entre outras, vai servir para ajudar você a conseguir focar no que está escrito. Mas testes exploratórios vão ajudar você a focar no que é dúvida. Um teste charter surge a partir de uma ou algumas ideias. Um teste charter ajuda você a conseguir ter controle de cobertura dos seus testes e de dimensionamento deles também. Apesar de você ter uma ideia exploratória, você também pode utilizar outras formas de direcionar a sua atuação. E é aqui que entra o uso de heurísticas. Observem que a gente está trazendo técnicas sistemáticas, como tabela de decisão, partição de equivalência. Nós temos técnicas baseadas na experiência, que são as heurísticas, e nós estamos trazendo elas juntas numa estratégia. Você faz as técnicas sistemáticas, você faz os testes baseados em técnicas sistemáticas, e no seu teste exploratório você pode trazer vários recursos, e as heurísticas são recursos poderosos quanto a isso. Sensacional. Bom, antes da gente finalizar aqui, eu queria apenas mostrar para vocês um livro que pode ajudar muito vocês dentro dessa busca por aprender mais sobre testes exploratórios. Eu super recomendo esse livro. Deixa eu ver onde ele está aqui, porque ele estava aqui. Esse livro é o livro da Elizabeth Hendrickson, que é o Explore It, ok? Dentro desse livro aqui, tem diversas formas de como você fazer testes exploratórios de maneira estruturada para conseguir reduzir riscos e aumentar a confiança com testes exploratórios. É um super livro, ajuda muito você a conseguir aí estruturar essa atividade. Mas eu tenho certeza que o Rafa vai falar aqui sobre os seus tutores aí dentro da área de testes de software, que também tem produzido muito material sobre isso, né, Rafa? Com certeza. Somado ao livro de Elizabeth Hendrickson, que, na minha opinião, é esplêndido, a leitura é leve, ela traz bastante heurísticas, ela traz o modelo do teste charter, ela traz várias ideias, ela basicamente revolucionou a minha abordagem quanto teste exploratório. Mas também há outros pesquisadores que falam bastante quanto a isso. James Barr e Michael Bolton são dois grandíssimos gurus da área de teste. Eles falam bastante sobre testes exploratórios, eles trazem bastante ideias. Essa questão de utilizar heurísticas para fazer testes exploratórios é algo que eu peguei muito forte com eles. Eles trabalham muito em cima dessa questão de heurísticas. Então, eu super recomendo que vocês entrem no site satisfice.com. Eu vou mandar aqui no chat. E procurem por esse tema, procurem pelo tema de teste exploratório, procurem pelo tema de heurísticas. Vocês vão ficar super enriquecidos na questão de ideias que vocês poderiam ter para explorar melhor suas aplicações. Sensacional. Bom, eu queria mais uma vez agradecer aqui ao José por essa oportunidade, agradecer a todos vocês por participarem aqui junto com a gente. O Júlio, tem aqui orgulho de poder trazer o Rafa aqui, que é um dos meus alunos dentro do meu programa de testes de qualidade de software e um grande amigo e parceiro também para hoje estar aqui trabalhando junto comigo aqui nessa iniciativa que o José fez o convite. Ele entrou aqui na hora da ligação para o PO e não teve a oportunidade de se apresentar. Então, vai lá, Rafa, fala aí um pouco mais sobre você e fala sobre o seu contato aí também para a galera entrar em contato.
Bom, como é que me apresento depois de você se apresentar ao peso? Enfim. Bom, eu tenho 8 anos de experiência na área de teste de software, mas eu costumo dizer que eu só comecei a ser um testador profissional depois que eu conheci esse cara, depois que eu conheci Júlio. Ele me apresentou a todo esse mundo das referências e mundo da estruturação do meu trabalho. Então, eu acredito que eu passei a ser uma pessoa muito mais estratégica e muito mais direcionada na minha atuação no meu dia a dia. Eu estou disponível no LinkedIn, vocês vão encontrar vários dos meus posts, muitas vezes falando besteira, mas acompanhem mesmo assim. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Vou jogar aí no chat, meu LinkedIn. Eu também, atualmente, eu estou fazendo um trabalho comunitário de tradução de artigos dessas referências, porque eu acredito que muitos de nós não tivemos acesso a esses materiais importantes porque não sabemos inglês. E eu estou tentando encurtar essa ponte, fazer essa ponte entre pessoas que não sabem inglês e materiais que são extremamente relevantes para a nossa área. Então, meus últimos posts são sobre essas traduções. Vocês encontrarão a revista com artigos traduzidos dessas referências. E eu estou super aberto para conversar. Eu adoro debates, então me chama com alguma ideia controversa ou discordância que a gente joga dura. Sensacional. Eu queria só aproveitar aqui para fazer um esclarecimento, tá? Eu vi aqui uma das mensagens que popou aqui, que a produção colocou aqui para gente, falando que também tem a heurística Vader, que é uma heurística para testes de API REST, né? E aqui está falando também do Júlio de Lima. Na verdade, ela não é minha, tá? A heurística Vader foi criada por um pesquisador chamado Stuart Ashman. E ele que criou essa heurística, então só quero fazer aqui essa correção para dar os créditos aí ao real criador dessa heurística, tá bom? Rafa, obrigado pela sua participação. Eu José, que muito agradeço. obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui mais uma vez. Você está no mudo. Você está no mudo. De novo, de novo. Nós é que temos a agradecer por vocês terem conseguido um tempinho para falar com a gente, estar aqui conosco, brindar aqui o final, inclusive com essa dinâmica de vocês aí, que foi muito bacana, né? Foi um sopro de energia aqui no final da live. Nós estamos concluindo mais de 12 horas e meia de transmissão, né? Como o colega até lembrou, né? Estamos aqui já quase 13 horas. Então, uma grande alegria a gente terminar com vocês. Todos os palestrantes foram excelentes. Convido a todos que chegaram até aqui, que de repente começaram pela live da noite, né? Dá uma olhadinha no que foi feito durante a manhã, durante a tarde. Vai encontrar muitos bons trabalhos também, muitas coisas muito bacanas. Acho que a gente fechou bem um panorama. Tivemos um pouquinho de tudo,